Três pessoas encontradas mortas: Crateús, Ipaporanga e Tamboril. E resultados de jogos são os principais destaques dessa edição do Telesat News. Tamboril. O agricultor Edilson Santos Mororó, 59 anos, foi encontrado morto sexta-feira dentro de sua casa no povoado Alegre. Após sentirem sua falta, já que costumava circular cedo no lugar, vizinhos resolveram entrar na residência e acharam o corpo sem vida, deitado numa rede. Dormiu e não acordou. Não tinha sinais de violência, dando a crer que foi morte natural. Ipaporanga. A mulher identificada como Francisca Maria Moraes Salles, conhecida por Dedé, 26 anos, foi encontrada morta com vários golpes de faca pelo corpo, localizado ontem à noite dentro de um riacho no povoado Alto dos Prazeres, saída para o distrito Torrões. Depois de algumas diligências, a polícia chegou ao nome de um homem identificado apenas como Neném, que confessou o crime ao ser preso junto com mais 2 suspeitos. Vítima fazia parte de uma facção criminosa e uma colega dela também estava marcada para ser executada no mesmo dia, caso evitado com a chegada de policiais. Crateús. O corpo de Alessandro Siqueira Silva, o Alex, foi encontrado na manhã de ontem num terreno baldio na rua Gentil Barreiras, perto do Galpão das Frutas. Próximo dele, tijolos com marcas de sangue, dando a entender que foi morto a tijoladas. Já tinha escapado de 2 tentativas de homicídio, mas dessa vez não teve a sorte de escapar como das outras. Sofria diariamente ameaças de morte, até que uma delas foi cumprida. Ninguém preso ainda como autor até o momento, apesar de diligências. Banabuiú. Essa cidade fica no sertão central do Ceará e a foto que você vê no canto direito acima não é a de um canguru como parece. Um fato interessante aconteceu no povoado Jurema Velha. Uma bezerra nasceu sem as patas dianteiras, impressionando agricultores e criadores da região. O animal está separado da mãe porque a vaca o rejeitou após o nascimento. O agricultor Sebastião Rufino, proprietário, está cuidando dela junto com a família, pois, sem as pernas da frente, não tem como se firmar. O veterinário Ayrton Alencar disse que casos desse tipo acontecem quando a cria não possui genes certos para que os órgãos se desenvolvam, ou a mãe pode ter sido acometida por algum vírus ou substância tóxica durante o período de gestação. Um caso parecido também aconteceu no distrito Monte Nebo, interior de Crateús, Ceará, no final de novembro de 2016. 2 cabritos nasceram com aparências semelhantes à de humanos. Na época, de início, o dono da cabra falou não saber o motivo. Mas depois foi descoberto que um morador do lugar se relacionou sexualmente com a genitora dos cabritinhos. Fortaleza. O Ceará Sporting Clube completou 109 anos de fundação na sexta 2. Foi fundado em 2 de junho de 1914 pelos jovens Pedro Freire e Luiz Esteves Júnior, que se reuniram no Café Noveal, que existia naquela época na Praça do Ferreira. Antes de chegar lá, caminhavam em determinada rua
quando um deles chutou uma pedra. Daí lembraram de bola e tiveram a ideia de fundar um time. Na data do aniversário, quem ganhou o presente foi a torcida, pois ganhou de 2-0 do Chapecoense, jogo válido pela Série B do Brasileirão. Fortaleza e Crateús. Enquanto na capital cearense o jogo Ceará e Chapecoense, válido pela Série B do Brasileirão e vencido pelo Alvinegro por 2-0, gols de Jean Carlos e Vitor, durou 106 minutos, já que o juiz deu 16 a mais que o tempo normal, sem ter tido prorrogação. No interior do estado, solo crateuense, o segundo jogo da semifinal, válido pela 26ª Intercopa, só durou 18 minutos. Ao atingir esse tempo, o Flamengo da Santana fez 1-0, gol que o América do Realejo, o outro time, contestou por achar suspeito, porque o Bandeira marcou impedimento e o árbitro confirmou o tento, mesmo com a bandeira tendo sido levantada. Por conta disso, gerou uma grande confusão e o clube realejense se retirou de campo, não mais voltando devido ao apitador não ter voltado atrás. A organização da competição vai se reunir para definir, sem dia marcado ainda, como ficará. Se terá outro jogo, o que é mais provável, ou se declara o Fla como vencedor. A final, que estava marcada para o próximo dia 10, pode não ser realizada nessa data, dependendo do que for decidido. O outro finalista é o Serrano de Tucuns, que eliminou o América do Carnaval, ganhando de 3-0 sábado atrasado. Pelos campos do interior, Distrito Realejo, Crateús. O Campeonato de Futebol 2023 do lugar prossegue hoje com 2 jogos. Às 14 horas, Falcon de Crateús contra a divisa local. Às 16, SA de Lagoa das Pedras dos Brais e Juventude da Umburana. Povoado Santa Luzia, Estrada Crateús Queimadas. O campeonato de futebol desse ano do lugar prosseguiu ontem com o jogo Vasco do Xavier 2, Alto Esporte de Tucuns 0. E vai ter continuidade hoje com a partida Guarani do Poti e América do Realejo. Alô para inscritos, o pastor Valdeon Rodrigues, na rua Pedro II, Crateús. Outro Valdeon, só que o Lima, no assentamento Vila Graça, Crateús. Josiel Antenas e Ricardo Magela, em Goiânia. A índia Sara Silva, da etnia Calabaça, neta do pajé carioca, em Poranga. Pedro Silva, em Aracati, Ceará. Caetano Alves, do povoado Lagoa dos Lima, Ipaporanga, em São Paulo. João Batista Lima, em Guaraciaba, Ceará. Valdina Souza e David Barbosa, no Distrito Santana, Crateús. Marquinhos Avelino, em Massapê, Ceará. João de Deus, no povoado Carrapateira, Crateús. Edmilson P. dos Santos, no Distrito Água Branca, Ipaporanga. Alexandre Rodrigues, do povoado Curral do Meio, Crateús, em Magé, Rio de Janeiro. Antônia Melo e o esposo Marconi Bonfim, em Brasília. Marquinhos Avelino, em Massapê, Ceará. Cartê Machado, em Crateús. Antônio Haroldo Oliveira, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Professor Carlos Barbosa, o Chiquinho, do povoado Nova Roma, vizinho do Distrito Sucesso, Tamboril. Luiz Coelho, de Crateús, em Brasília, com uma passada antes em Teresina. E Josefa Costa dos Santos, no Rio de Janeiro. No próximo vídeo
Tem mais, alô? Não perca.